Oi, pessoal, mais um capítulo aqui do nosso livro Desafio aos Pais. E esse pega pesado, viu? Falar da nossa incapacidade. Lembra que a gente começou com ser embaixadores, entender o nosso chamado como pais, depender somente da graça de Deus, entender que a lei tem o seu propósito, mas que ela sem a graça não faz sentido algum. E agora vem a parte da nossa incapacidade. E o princípio que ele deixa bem claro no começo do capítulo é: reconhecer a sua incapacidade é essencial para cumprir bem a sua missão. Isso aos olhos do mundo é um pouco complicado de entender, né? Porque se você foi chamado para uma missão, é porque geralmente você foi visto como alguém muito capaz para realizar aquela missão. E o nosso Deus, ele trata das coisas de forma bem diferente. Ele fala que a gente precisa entender e reconhecer a nossa incapacidade, porque só assim a gente consegue depender 100% dele. E o capítulo traz muitas lições, como sempre, traz algumas histórias de quando a gente se sente, né, incapaz de lidar com aquelas atitudes dos filhos. Mas já na página 50, se você comprou o livro e está aí acompanhando na leitura, fala bastante sobre a nossa impotência. E é vital, no meio da página ele fala que é vital que você creia e admita que não tem qualquer poder de transformar o seu filho ou sua filha. Nós dependemos da graça do Senhor. E dependemos para que haja o quê? Uma mudança interior, não uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento é algo muito superficial. Uma mudança de interior, aí sim ela vai, quando o coração dos nossos filhos é mudado, então aí sim eles vão demonstrar algumas mudanças exteriores que vão durar para sempre. Se a gente tem um tipo de postura como pais, baseado em regras, em castigos, o que acontece? Ao invés da gente estar trabalhando para eles realmente terem uma mudança verdadeira, a gente está tentando buscar mudança por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, ao invés da gente ser um agente daquilo que só Deus pode fazer. Na página 52, ele fala que isso significa que no exercício da nossa missão como pais, a gente tem que estar disposto a deixar de lado os nossos hábitos antigos, fundamentados na força humana. Precisamos parar com voz elevada, ameaça, xingamento sutil, palavras de condenação, castigos, uma mensagem de que somos mais justos do que eles são, um silêncio acusador, uma recusa de carinho e de afeto quando eles nos aborrecem. Essas são ferramentas que ele chama aqui de ferramentas de poder, ferramentas que a gente usa para demonstrar o quanto a gente pode, a gente é mais, a gente vai conseguir ganhar essa batalha. Ele menciona aí o medo. Muitos pais lidam com os filhos aí com uma tratativa direta, com eles tendo medo dos pais. Alguns com recompensa, trocas, né? Vamos fazer, se você fizer isso, você vai ganhar isso, se você não fizer, você não merece. Alguns com culpa, vergonha. E, gente, é incrível parar para olhar, ver as frases que o autor aqui usou para dar como exemplo, e muitas vezes se vê nessa situação, e ver como muitas vezes a gente age muito errado como pais. Na página 57, já indo mais já para o final desse capítulo, ele fala que isso tudo, a vergonha, o medo, essa questão de recompensa, não é o que Deus planejou para nós. Não é a forma que Ele nos trata também. Deus elaborou um plano cujo resultado seria o nosso perdão e completa transformação. Em Jesus, Ele criou um meio pelo qual poderíamos enxergar o nosso pecado, confessar, receber perdão e ser abençoado com o desejo e força para mudar. E é nesse caminho que Ele quer que a gente aprenda a guiar os nossos filhos, que a gente consiga também se encaixar como pais nessa missão de entender que precisa existir um reconhecimento do erro por parte dos filhos, um confessar, um arrependimento, um recebimento de perdão, e aí sim ser abençoados com essa graça. Então é esse caminho que a gente precisa buscar com os nossos filhos. Essa é a missão para a qual Ele nos chamou como pais, e não podemos nos conformar com menos que isso. Não temos a capacidade de realizar essa missão por nós mesmos. E reconhecer a nossa incapacidade é essencial para que, como pais, sejamos o que devemos ser
e façamos o que devemos fazer. Como eu falei no começo desse vídeo, então, é até esquisito falar, a gente foi chamado para uma missão como embaixador, representando alguém, numa missão muito importante, mas a gente precisa reconhecer que sozinho a gente não é capaz de cumprir essa missão, que a gente precisa da graça do nosso Deus. Essa é a boa notícia, página 57. Podemos admitir nossa impotência como pais e não viver em constante pânico e frustração. Podemos assumir a nossa incapacidade e não nos preocupar durante os anos que cumprimos essa missão como pais. Por quê? Porque servimos a um Redentor gloriosamente amoroso e poderoso. Essa é a essência da eficácia na criação de filhos, é admitir a nossa incapacidade e aí vem o descanso, confiando na graça de Deus. Ele conclui esse capítulo da nossa incapacidade com uma frase muito poderosa. Eu vou deixá-la aqui para vocês no final desse vídeo. Deus está ao seu lado. Ele quer o melhor para você e para os seus filhos. E ninguém mais além dele tem o poder de produzir isso. Ele não colocou sobre os ombros dos pais o fardo da mudança, porque nunca exigiria deles o que eles não têm condições de realizar. Deus simplesmente o chamou como pai ou mãe para ser um fiel e submisso instrumento de mudança na vida dos seus filhos. E para isso existe a graça concedida a cada momento. Que Deus possa falar aos nossos corações, que a gente tenha realmente essa capacidade de reconhecer a nossa incapacidade e o quanto a gente precisa de Deus no nosso dia a dia, nos nossos lares, na nossa vida, no nosso cotidiano, em tudo que formos fazer, porque é pela graça dele que a gente vai conseguir educar filhos. Um abraço.